Para uma experiência auditiva completa, comece fechando os olhos, deitando-se confortavelmente e colocando seus fones de ouvido. Permita que os sons transportem você para uma jornada de relaxamento e imaginação, enquanto mergulha profundamente na história que será contada através do áudio. Episódio 4. O segredo do professor Alexander. Desde nossa incursão na casa amaldiçoada, algo estranho começou a pairar sobre a escola Fannis. O clima mudou, tornando-se tenso e carregado de mistério. Gabriele e eu voltamos à nossa rotina, mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Foi então que comecei a perceber algo diferente no comportamento do professor Alexander. Ele sempre foi um guia para mim, alguém em quem confiava plenamente, mas agora suas ações pareciam obscuras e suspeitas. Um dia, enquanto passava pelo corredor, vi o professor Alexander saindo sorrateiramente da biblioteca, um local incomum para ele naquele horário. Sua expressão parecia tensa e seus olhos se desviaram rapidamente quando cruzaram os meus. Esse incidente despertou minha curiosidade e desconfiança. Compartilhei minhas observações com Gabriele e ela também notou comportamentos estranhos por parte do professor. Decidimos então seguir o professor discretamente após as aulas, para descobrir o que ele estava fazendo. Escolhemos uma noite escura para seguir o professor Alexander, mantendo-nos nas sombras enquanto ele saía da escola e seguia em direção a uma área remota nos arredores da cidade. Nosso coração batia rápido de ansiedade e nervosismo enquanto o seguimos, nossas mentes cheias de especulações sobre o que poderíamos encontrar. Após uma longa caminhada, chegamos a uma clareira na floresta, onde vimos o professor Alexander rodeado por estranhas figuras encapuzadas, todas concentradas em torno de um antigo livro de feitiços. Meu estômago se revirou de apreensão ao testemunhar aquela cena perturbadora. Silenciosamente nos escondemos atrás das árvores, observando com horror enquanto o professor Alexander pronunciava palavras antigas e realizava gestos misteriosos. O ar estava carregado de energia sombria, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Cada descoberta aumentava minha confusão e minha preocupação. Como poderia o homem que sempre admirei estar envolvido em algo tão sombrio? Após testemunharmos os rituais, decidimos confrontar o professor Alexander com nossas descobertas. Suas negações foram rápidas, mas sua expressão dizia mais do que suas palavras evasivas. Eu podia sentir a tensão no ar, a sensação de que estávamos tocando em algo muito maior do que nós mesmos. Após confrontarmos o professor Alexander com nossas descobertas, uma tensão palpável pairava entre nós. Seus olhos, normalmente calmos e confiantes, agora demonstravam uma mistura de raiva e desconforto. "Vocês estão enganados", ele murmurou, sua voz tremendo ligeiramente. "Não há nada de errado com o que estou fazendo." No entanto, suas palavras não nos convenceram. Gabriele e eu trocamos olhares preocupados, cientes de que havia mais nessa história do que ele estava disposto a admitir. Decidimos continuar nossa investigação por conta própria, determinados a descobrir a verdade sobre o professor Alexander e suas atividades suspeitas. Voltamos à biblioteca da escola, onde passamos horas vasculhando os livros empoeirados em busca de pistas. Enquanto folheávamos páginas antigas e amareladas, encontramos referências a práticas de magia negra que ecoavam estranhamente com o que testemunhamos naquela noite na floresta. Nossas descobertas apenas aumentaram nossa determinação de desvendar o mistério. Conhecíamos os riscos de nos envolvermos em algo tão perigoso, mas sentíamos que era nosso dever proteger a escola e seus alunos. Decidimos nos encontrar novamente com o professor Alexander, desta vez preparados para confrontá-lo com evidências concretas de suas atividades sombrias. Nosso coração batia forte enquanto nos aproximávamos de seu escritório, cientes de que estávamos prestes a mergulhar mais fundo no desconhecido. Ao entrarmos, o professor Alexander nos recebeu com um sorriso tenso, mas seus olhos traíam uma tensão mal disfarçada. Gabriele assumiu a liderança, apresentando as evidências que encontramos e questionando-o sobre sua conexão com a magia negra. Para nossa surpresa, o professor Alexander não negou as acusações. Em vez disso, ele admitiu que estava tentando desvendar antigos segredos ocultos nas profundezas da magia negra, na esperança de encontrar respostas para perguntas que o atormentavam há anos. Sua confissão nos deixou chocados e confusos. Como alguém que dedicara sua vida ao estudo da magia poderia se voltar para o lado sombrio? Enquanto absorvíamos suas palavras, uma batida na porta interrompeu nossa conversa. Ao abri-la, nos deparamos com o diretor da escola Fannis, cuja expressão era séria e grave.
Professor Alexander, ele começou, sua voz carregada de autoridade. Há algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. O diretor olhou para o professor Alexander com uma seriedade preocupante antes de prosseguir com sua revelação. Uma série de incidentes inexplicáveis tem ocorrido na escola recentemente. Ele começou, sua voz pesada com preocupação. Estudantes e professores relataram fenômenos estranhos e inexplicáveis, desde objetos se movendo sozinhos até sombras misteriosas que parecem perseguir as pessoas pelos corredores. O choque se espalhou pelo rosto de Gabriele e eu. Esses relatos estranhos, somados às atividades suspeitas do professor Alexander, sugeriam que algo muito sinistro estava acontecendo na escola. Durante nossas investigações, descobrimos que um aluno chamado Lucas, conhecido por ser reservado e misterioso, havia desaparecido misteriosamente há alguns dias. Nunca fui muito próximo de Lucas, mas sua ausência deixou uma lacuna na escola e alimentou ainda mais nossas suspeitas. Enquanto explorávamos os corredores escuros da escola em busca de pistas sobre o paradeiro de Lucas, nos deparamos com manchas de sangue fresco, espalhadas em padrões estranhos pelo chão. O cheiro metálico do sangue misturava-se com o ar úmido, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Decididos a desvendar o mistério por trás do desaparecimento de Lucas, mergulhamos fundo em nossa investigação. Enquanto vasculhávamos os cantos mais sombrios da escola, descobrimos entradas secretas e passagens ocultas que há muito tempo estavam esquecidas. Nossas descobertas nos levaram a um antigo porão, onde encontramos um altar improvisado cercado por velas acesas e símbolos estranhos desenhados nas paredes. No centro do altar havia um estranho artefato coberto de runas antigas, pulsando com uma energia sinistra. Enquanto examinávamos o artefato, uma presença sombria se fez sentir, envolvendo-nos em uma aura de medo e ansiedade. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto olhava ao redor, ciente de que não estávamos sozinhos. De repente, fomos atacados por uma força invisível, lançados contra as paredes do porão com uma força avassaladora. Gritos ecoaram pelos corredores enquanto lutávamos para nos libertar do domínio da escuridão. Com um esforço conjunto, conseguimos nos libertar e fugir do porão. Mas as cicatrizes emocionais daquele encontro permaneceriam conosco para sempre. De volta à superfície, nos encontramos com o diretor, cuja expressão era sombria e preocupada. Ele nos informou que outros alunos haviam sido feridos durante nossas investigações, aumentando ainda mais a pressão sobre nós para encontrar respostas. Enquanto nos preparávamos para o próximo passo de nossa jornada, eu me perguntava o que mais estávamos prestes a enfrentar e como isso afetaria o destino da Escola Fannis. Os mistérios se acumulavam ao nosso redor, envolvendo-nos em uma teia de segredos e perigos do qual não havia escapatória. Conforme nos aproximávamos do desfecho de nossa investigação, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma surpreendente. Descobrimos que o professor Alexander estava profundamente envolvido na busca por respostas sobre o artefato do porão. Na verdade, ele foi a presença misteriosa que nos surpreendeu naquela noite fatídica. O professor estava determinado a compreender as forças ocultas que envolviam a escola, buscando desvendar os segredos por trás do artefato. Naquele dia, ele estava investigando os estranhos acontecimentos que cercavam o artefato, tentando entender quais forças estavam em jogo. Foi durante essa investigação que ele se deparou com Lucas, o prodígio acadêmico que mantinha uma relação obscura com os demônios. No dormitório de Lucas, o professor encontrou evidências sinistras, textos malignos e um diário revelador. Este diário lançou uma nova luz sobre os eventos perturbadores. Lucas confessou em suas páginas que os demônios eram seus amigos e que antes mesmo de ingressar na Escola Fannis, já tinha conhecimento sobre eles. O desaparecimento de Lucas agora assumia uma nova perspectiva. No diário, ele expressou um ódio profundo por aqueles que tentavam prender os demônios que ele considerava seus aliados. Sua ausência repentina era ainda mais alarmante diante das ameaças de vingança registradas em suas páginas. Enquanto processávamos essas revelações, um frio gélido percorreu minha espinha. Lucas, o aluno brilhante e reservado, estava tramando algo terrível. Ele estava determinado a libertar os demônios e punir aqueles que ousavam impedi-lo. Com essa nova compreensão, nosso senso de urgência aumentou. O tempo não estava do nosso lado, e a segurança da escola dependia de nossas ações rápidas e decisivas. Agora, mais do que nunca, estávamos determinados a enfrentar o perigo de frente e proteger aqueles que amávamos, mesmo que isso significasse confrontar um mal além da nossa compreensão. O clima tenso na escola era palpável enquanto o desaparecimento do aluno ecoava pelos corredores. Diante da urgência da situação,
o professor Alexander tomou a iniciativa e formou duplas entre os alunos para iniciar a busca pelo estudante desaparecido. Cada dupla recebeu uma área específica para investigar, enquanto Gabriele e eu fomos designados para explorar os arredores do dormitório de Lucas, dado o vínculo sinistro entre ele e o desaparecimento. Apesar da ansiedade que nos consumia, estávamos determinados a enfrentar os perigos que nos aguardavam. O professor nos instruiu a mantermos contato constante via rádio e a relatar qualquer descoberta ou sinal de perigo iminente. Com o coração pesado, partimos em direção aos dormitórios, conscientes de que a vida de um colega estava em jogo. Nosso caminho nos levou ao dormitório de Lucas, onde nos deparamos com uma cena perturbadora. As paredes estavam cobertas com símbolos estranhos e escritos obscuros, emanando uma aura de mau presságio. Era como se o próprio ambiente estivesse impregnado com a presença maligna de Lucas. Determinados a não sermos intimidados pelo horror ao nosso redor, começamos a vasculhar cada canto do dormitório em busca de pistas. Foi então que encontramos vestígios que apontavam na direção da floresta próxima à escola. Marcas na terra e ramos quebrados sugeriam que Lucas poderia ter fugido para lá. Com a nova informação em mãos, informamos ao professor Alexander e nos preparamos para adentrar a floresta em busca de nosso colega desaparecido. O medo e a incerteza nos acompanhavam enquanto avançávamos pelas sombras da vegetação densa, cientes de que algo sinistro aguardava nosso encontro.